Mais de 3 décadas separam a vida dessas duas mulheres. Vocês vão ver agora. E o que elas têm em comum, com tanto tempo de distância na vida de uma e da outra, uma infância muito parecida. Vocês vão assistir agora a Devilda Marmentini Biasoli e a Rafa Furlaneto. A Devilda lá, com a sua máquina de costura, a sua mãe, os filhos junto, e a Rafaela Furlaneto no ateliê de costura da mãe, onde ela descobriu que desenhar sapatos era a parada de vida dela. Com vocês, Dona Vit e Rafa. E o mais incrível, gente, elas acabaram de se conhecer e eu não sabia que elas não se conheciam. E isso que é bom na vida, né? As coisas vão acontecendo. Gurias, como é que vocês não se conheciam, hein? Tu já foi para Biamar alguma vez? Ainda não, mas eu vou. Isso já está combinado e marcado sem elas saberem. Eu vou chegar lá. Tem que chegar. Mas é melhor saber se a Su não está viajando. Viu? É, porque ela anda voando bastante, né? A Su Biasoli é filha da Devilda e depois a gente vai explicar tudo na legenda para vocês. É que tu teria conhecido a Devilda se tu tivesse ido lá, porque a Devilda é a Biamar. A Devilda está assim nas paredes, naquela construção, e aí está sempre naquele lugar maravilhoso. Alguns dias que eu fiquei lá, ela estava sempre naquele lugar olhando as coisas e vendo os tecidos, e isso eu achei maravilhoso. Hein, Devilda? Tu vive Biamar como uma pele, né? Uma pele, nem é uma segunda pele, é a própria pele. É a própria pele. É. Eu acordo de manhã pensando na Biamar e deito à noite com a Biamar junto. Aham. Ela é um aconchego. É uma filha, né? É uma filha. É a primeira filha? Não, ela é a terceira. Explica isso, então. Como é que... porque 2 filhos eu tinha quando a Biamar começou. Exato. Aí veio a Biamar, comecei a Biamar, e a 4ª filha daí seria a Suelen. A Suelen. Que é a terceira filha. Aham, isso. Então, a gente está falando de Biamar, que eu já falei lá na abertura, é uma empresa, uma das grandes empresas do segmento de malhas, né? Da região sul tem um papel importantíssimo, e da Vicenza, que é esse... Gente, a gente olha para os calçados eu tenho uma tendência a dizer Vicenza, não sei porquê. Mas... eu olho para os calçados e penso que aquilo não é couro, não é nenhum... Aquilo é seda, parece, né? É uma coisa que... É um toque, sem tocar, tu já sente o toque na mente. Que envolve. Né? Envolve, exatamente. Que bom. Então, nós vamos falar da história dessas duas mulheres e, em comum, além da infância que eu falei antes, elas são mães. Claro que a Rafa está começando ainda, embora o Antônio... ele seja um pré-adolescente, na verdade, está começando, é um novo nascimento, né? Ele está na pré-adolescência. Estou sentindo já as dores desse parto. Estou sentindo as dores desse parto. Achei que está mudando já, a maternidade já está mudando. Então, porque o trabalho e a maternidade, eles ocupam o mesmo corpo. A gente sempre pensa que uma mulher que está trabalhando, ela está ali, mas ela está em outros lugares, que é uma casa, o corpo que gerou um filho, que tem responsabilidade sobre ele. Então, o corpo CNPJ da mulher não é o corpo do CPF. E essas duas mulheres vão nos contar, principalmente a Devilda, que já tem mais estrada, como é que é construir essa potência que é a Biamar, começando lá. Vamos começar lá? É um desafio, né? Porque quem veio do interior para a cidade para começar algo que dentro de mim sempre fui uma sonhadora, mas eu era uma agricultora, olha só. E aí eu resolvi vir para a cidade
eu tinha que começar alguma coisa, né, Fátima? Eu tinha que começar. Por que tu resolveu ir para a cidade? Porque lá no interior eu não enxergava que eu podia ter alguma coisa. Podia, sim, trabalhar na roça, ter os parerais, ter as frutas, mas não era o que eu queria. Eu queria tinha um algo sonho mais. Eu tinha maior. um sonho a mais. Porque como eu queria muito ser uma professora, eu queria muito. E aí, como eu não tive a oportunidade de ser, porque ali meu pai, quando eu tinha 12 anos, ele disse assim, não dá para você sair de casa para estudar, porque nós temos o Ita pequeno. O Ita, teu irmão. O Ita, meu irmão, ele tinha 1 aninho quando eu terminei o municipal lá, que se chamava a escola municipal, era até a 5ª série, né? E aí eu tive que ficar em casa. Chorei uma semana, mas não resolveu. O velho disse, não, tem que trabalhar na roça. Firme ali. Firme ali no compasso. Mas eu sonhei. Aí, como eu já tinha aquela pequena instrução que minha avó me ensinou a costurar numa máquina, porque naquele tempo eu tinha 8, 9 anos, a avó já botava nós na máquina, porque não existia roupa pronta. Nós tínhamos que ir na loja, comprar o tecido e fazer a camisa para ir para a roça, a calça para ir para a roça. Toda a roupa era construída em casa. A avó, como ela tinha 14 filhos e não sei quantos netos, ela passou a sua... E aí eu comecei a trabalhar e gostar. Bom, como eu não posso estudar, vou tentar ser uma costureira. E eu fui. Ali, quando eu... Bom, olha só, com 11 anos... Eu tenho 11 anos a mais que o Ita. Eu fiz um enxovalzinho dele. Aquelas faixas compridas para enfaixar, aquelas fraldas. As crianças, tudo tudo enfaixadinho, né? Aí eu tinha uma senhora na Jance, que era 9 quilômetros longe da minha casa, que ela dava o curso de corte e costura. E ela era uma costureira não só feminina, mas sim masculino também. Ela fazia de tudo, um pouco. Então, eu fui lá. Eu fui umas 15 tardes, eu acho, e eu peguei um pouco de tudo. Porque daí eu fazia a saia, fazia o vestido, fazia o paletó, a calça masculina. Eu fui... E o que tu sonhava enquanto tu fazia os cortes e a costura e juntava aquilo ali? O que passava pela tua cabeça? Olha, eu queria ter, porque como eu casei, meu pai até era um agricultor que já tinha os seus bens, já estava estabilizado, mas o meu marido, não, o meu namorado, que eu comecei a namorar ele com 13 anos. Eu tinha um sonho de casar, ter a minha família, ter minha casa. E como eu sabia que ele não ia ter casa, era um sonho de construir uma casa. Tu te apaixonou pelo teu marido? Me apaixonei, que até hoje, né? Olha aqui, vocês mulheres aí que estão questionando o casamento e tal. Muita modernidade, tá? A Devilda está aqui para provar, e eu vi que há um afeto entre vocês quando a gente vê tu e o segundo, o teu marido, juntos, assim, é tão bacana. Sim, a gente se uniu, eu casei com 20 anos, mas já tinha meu corte e costura. Aí eu tinha, naquele tempo, todo pai dava uma máquina de costura para a filha que casava. Aí eu ganhei a máquina de costura. Uma máquina boa. Já sabia costurar a mão, no pé, e ali ganhei uma no motorzinho. Nossa, eu estava no céu. Meu Deus. E aí nós viemos para a cidade. Com a Sílvia com 6 meses. O segundo, o irmão dele convidou ele para dirigir, aprender a profissão de caminhoneiro. E pegamos as trouxas e viemos para Farroupilha. Ele na estrada e eu em casa. Eu fiz um pouco de tudo. Eu costurei, eu bordei, tudo que viesse. Mas eu sempre digo, eu caí numa segunda família quando eu cheguei na cidade. Eu tenho hoje uma segunda família desde lá, 50 anos atrás. Eles me acolheram e foram em busca de trabalho para mim.
Bah, naquele bairro Era, não tinha era uma costureira. família que morava lá. Que morava lá e eu aluguei a casa deles. Uhum. E aí ela dizendo assim, bah, nós temos uma costureira aqui no bairro. Nem sei se era costureira, mas Aham. eu tentava ser uma costureira. E aí eu fui pegando o jeitinho, fui costurando, pegando assim peças, montando. E foi meu ganha-pão. E o meu marido na estrada. Uhum. Vamos lá. Comprou um caminhãozinho, já tinha ganho uma parte do meu pai de um caminhão, aí vendeu. Tinha um outro. E pagando prestação, porque nós precisava pagar o caminhão, a prestação do caminhão, precisávamos pagar o aluguel Uhum. e precisávamos ter comida, porque nós tínhamos a Sílvia pequenininha, né? Uhum. Então, a Sílvia, imagina só. E tem essa história de que o segundo, ele ficava 7 dias na estrada, voltava, trocava de roupa, te dava um oi. Oi, e tô indo. Ele carregou muito aqui em Porto Alegre, pela Maier. Acho que hoje nem existe mais a Maier em Porto Alegre. Aham. Então, o que ele fazia? Ele carregava no Rio, ele descia para 101, descarregava na Maier, subia para Farroupilha, carregava na Grendene e seguia a viagem lá para o Rio. Uhum. Ele fazia uma viagem por semana. Tu te sentia muito só? Senti. Como é que era? Mas isso? eu sempre tive força que um dia ia dar certo e ele ia parar de trabalhar na estrada e nós ia conseguir fazer algo mais. Uhum. E aí a gente foi lutando os dois. A gente sempre se uniu muito. Por horas ele não conseguia pagar a prestação do caminhão. E eu juntava meu rico dinheirinho da costura. E vamos lá. E botava no caminhão. Que batom Vamos que é lá. nada. Vamos pro caminhão. Vamos pro caminhão. É isso. Aí um belo dia ele me disse assim, bah, apareceu um negócio e eu tô a fim de topar. O teu tio vai vender a terra, eu vou dar o caminhão e mais umas prestação e nós vamos voltar lá para a linha Jacinto. Ah, tu voltaria para a colônia. Ele sim. Ele estava assim. Na cabeça dele, Na a cabeça colônia dele, tava nós não tudo ia, de bom. nós não ia conseguir vencer na Ia dar a cidade. volta. Nós Aham. não ia dar a volta. Ele disse, vamos voltar. O negócio é bom, lá tu conhece, e bem a terra onde é que eu nasci, a casa onde é que eu nasci. Eu disse, querido, não. Tu Gente, quiser ir, Tu vai. Atrás de um Tu grande vai. homem, tem a de viúva, tá? Não tem fato. negócio. mas né? eu não vou voltar para a colônia. Eu vou vencer aqui. E lutei. Aí meu pai saiu da colônia e veio morar na cidade. Ele construiu E uma tu, além casa. dele não ter ido, tu trouxe teu pai para a cidade. Claro, né? Ele ficou sozinho lá. Onde que Porque, é, Fátima, Avenida? lá na linha Jacinto. Isso é linha Jacinto. É um distrito De da Farroupilha. Ah, de Farroupilha. É 18 quilômetros de Farroupilha. Eu Tu fui para imagina. Jacinto, porque eu lembrei, minha avó era Jacinto Machado, mas era Santa Catarina. Não, aqui E é aí- Ah, de Jacinto Farroupilha. Machado é É, Santa Catarina. Imagina só eu voltar para a colônia e o orgulho estava onde? Se eu disse Deus, que... Lívia. Aí Eu ia o vencer lá. vô veio para cá, o pai, a mãe e o Ita vieram para cá. O outro meu irmão já tinha saído, ele já tinha ido para a estrada, era caminhoneiro também. E aí ele construiu a casa dele, o pai. Conseguiu fazer uma casa com 3 pisos, né? Aí o pai morava no primeiro andar em cima. Ele disse, se tu terminar essa parte, você não vai precisar pagar aluguel, você vai ir morar aqui. Oba, mais um passo. Aí, vamos lá, vamos pagar aquele... Faltava janela, faltava as paredes dentro daquele... Não era um apartamento, era uma casa de 3 andares. E aí a gente foi indo. Já tinha melhorado de vida. Eu já tinha o segundo filho. Aí tu já tinha o Luciano. Quando eu me mudei, eu estava no 7º mês. Saí do aluguel para ir para casa do meu pai, eu estava no 7º mês de gravidez do Luciano. Aham. Então, eu fui lá para casa do meu pai, tranquila, e o 2º batalhando na estrada. Ele me levou para casa com o nenê do hospital e ele já pegou o caminhão e foi pra embora. estrada. Foi trabalhar, porque precisava, era uma necessidade, não dava para parar. E como é que a Biamar tem começa aí, tem uma sementinha aí. Como eu era costureira, né? Então eu já
já morava na cidade há 5 anos, eu já tinha uma prática de costura, assim, já fazia vestido de festa, já não me faltava trabalho. Eu escolhia o trabalho que eu quisesse na cidade, porque trabalho não faltava. E ali, um belo dia, eu tinha naquela sala, uma sala bem pequena, eu tinha a minha máquina de costura, a minha mesa, que eu era costureira e costurava, né? E fazia as reformas para uma loja da cidade, que era a Dona Terezinha. Eu fazia bainhas, eu apertava o vestido, que ela levava de São Paulo, mas não servia para os clientes dela, eu ajeitava. E ela via que no outro lado eu fazia as peças inteiras, né? Ela me ofereceu que se eu fizesse um amostruário, ela venderia para nós. Então, imagina só. Olha o desafio, né? Aham. Porque Mas e tu vive sem desafio? Não, porque Não. saí, deu uma máquina para costurar. Eu tinha a máquina de costurar, uma mesa mais ou menos assim, que nós terceirizávamos serviço para uma malharia, eu e o Ita. O Ita cortava e eu costurava para a malharia. Já terceirizava. E ela sentiu dó de ver nós trabalhando para outra malharia, ela ofereceu, né? Se nós fizéssemos o mostruário, Fátima, ela iria vender. Sim. E ela tinha certeza, porque eu botava alma naquelas peças que eu fazia. Mas e comprar... Como é que tu vai começar uma empresa? Não é bem assim começar uma empresa e ter dinheiro para começar. Eu só olhei para a cara que nem estou olhando para ti. E aí, como é que eu vou começar, Dona Terezinha? Não tenho dinheiro, não tenho nada, só tenho essas máquinas aqui, esse é meu trabalho. E o meu marido pagando conta. Ela disse assim, mas vamos lá, vai conseguir. E aí, chegou meu marido de viagem, a Dona Terezinha me fez essa proposta. Ele me olhou, de novo, assim, de novo. Aí o Ita também estava lá, será que Ita, vamos fazer isso? E ele trabalhava no banco, bancário. E ele me ajudava nas horas, porque o banco era 6 horas, né? Então, ele me ajudava saía do banco 5 horas da tarde, ele vinha para casa e nós pegava junto. Ele cortava com aquela tesourinha que você viu lá e vamos lá, né? Aí meu pai disse assim, se vocês quiserem, eu empresto o dinheiro para vocês. Emprestava dinheiro para comprar o tecido para nós fazer o mostruário. Para nós fazer o amostruário. Topamos. Depois ele me disse, quando vocês sobrarem, vocês me devolvem. E tu devolveu? Mas centavo a centavo nós devolvemos. Sim, porque não é porque tu queria muito. Não, porque ele não esqueceu. Não, e ele precisava, era dinheiro que ele precisava. Ele não tinha dinheiro assim para... Vou dar para vocês e vocês. E aí a gente foi a Caxias e comprou 5 rolos de tecido de 25 metros. 5. Compramos 5 de tricoline, que naquele tempo se chamava popeline. Uma verde bandeira, uma rosa pink, um amarelo, um branco e um preto. 5 cores. Lá estou eu com um jornal, porque naquele tempo eu não tinha nem papel em rolo. Emendando o jornal, fazer os moldes para poder cortar aquilo. Mas aquilo a gente fez uns 10 modelos, mais ou menos. Eu fiz a saia, eu fiz o vestido, eu fiz a blusa. Fiz umas 10 peças de mulher feminina. Mas faltava, a Dona Terezinha dizia, é bom que tu fizesse um amostruário para criança. E mais um desafio. Onde eu vou comprar mais tecido? Já estava. Bom, tá bom. Fomos lá de novo para Caxias. A Petenati tinha uma loja de retalhos em Caxias. Aí nós compramos retalho e montei um amostruário. Montei um amostruário de PMG Tip Top, PMG Bebê, o abriguinho, e do 2 ao 12, o abrigo infantil. Botamos na mala tudo bonitinho e lá foi a Dona Terezinha.
Bah, ela chegou no fim de semana, ela veio lá no porão, feliz da vida. Naquele tempo não tinha computador, não tinha nada. Todos os pedidos Anotado. tirados No talão. no papel. talão, É. no bloco, assim. Olha só o que eu vendi para vocês. Meu Tinha Deus. vendido quase tudo. Vendeu. Então a primeira vendeu. coleção já foi sucesso. Mas foi um sucesso, um sucesso. Ah, E eu já tinha, como eu morava na minha casa, eu tinha uma peça de 4x4. O amostruário eu comecei a montar lá na casa do meu pai. E aí, nesse meio tempo, a gente se mudou. Que ano era isso, Devilda, tu lembra? 86, né, a Biamar? 86. 86. E aí, E o esse é amostruário, eu comecei ele em 85. Aham. Para ela vender em março, para o inverno, né, que vinha vindo, né? E ali eu fui para minha casa. Aí a minha casa tinha uma sala de 4x4. Cabia um Corsa do meu guri, depois coube lá dentro. Um Corsa. Ali eu montei a minha grande malharia, né? 4x4. E aí Gente, começa tudo naquele ali lugar. começou tudo naquele lugar. Uhum. Naquele endereço, na Rua Vicentina, 284, começou a Biamar. Uhum. E ali a gente começou a produzir naquela sala. Eu consegui uma mesa da minha sogra. Ela me deu uma mesa para mim poder cortar bem. Era mais comprida, mas imagina só cortar uma mesa centenária. Bah. Cortamos um pedaço e botamos bem naquele encaixezinho que cabia. A costura reta, um overlock e vontade. Pronto. Acreditar. Uhum. E aí a Isso. gente começou, eu e o Ita e a minha mãe. Minha mãe nos acabamentos, nos coisas. Aí nós fomos começando. E a tua mãe teve um papel importante, Muito, né? muito importante, Ela porque cuidou das crianças, cuidou da casa, cuidou de ti e fazia ainda te ajudava, né? E aí o Ita continuava no banco e o segundo na estrada. Uhum. 2 anos eu trabalhei sozinha. Nem dirigir sabia, mas eu tive que aprender na marra para Uhum. deslocar o serviço para cada um. Sim. E ali a gente foi indo, né? Foi crescendo. Aí eu tinha o porão, fui colocando as pessoas no porão. Eu fui parar lá na cozinha com os tecidos. Eu desdobrava o tecido para trabalhar, cortar lá embaixo na cozinha, porque não tinha mais espaço no meu porão. Aham. Eu saí do 4x4 e fui nos 100 metros, mas eu tinha a garagem, dava uns 80 metros lá. E aí começou a malharia. Eu consegui sair de lá, eu tinha 19 colaboradoras. Olha só. Mas é ainda o segundo na estrada, Aham. o Ita no banco e eu sozinha em casa batalhando. Aham. E aí, quando o segundo volta para casa, a gente vai agora para um outro capítulo. Vamos chamar os comerciais, que é como é que é, o que acontece quando o segundo volta, porque aí entra uma outra fase que a gente já vai falar, que eu vou falar com a Rafa, que é uma vida inteira na estrada, uma mulher em casa. É um relacionamento que hoje todo mundo persegue, né? Que é casas separadas, mas com muito amor. Mas... Então, vocês tinham um tipo de relação que depois pode ter mudado. Eu não te diria assim, que ele mudou, porque as 2 crianças já estavam maiores. Aham. E eu saí da minha casa e nós alugamos um prédio. Uma sala comercial, a gente, para ampliar o trabalho. Aí nós, como estava crescendo, a gente vendia super bem, e ali nós fomos para aquele outro prédio. Aí eu sozinha não conseguia mais. Sim. Uhum. Aí o meu marido diz, ele vou vender o caminhão. Tudo certo. Para mim, tudo certo. Desde que viesse força para me ajudar, Sim. tudo bem. E né? ele entrou em casa e começou a te ajudar Começou na a trabalhar produção. na produção. Aham. Todo mundo lá em casa, não tem quem não trabalhou na produção. Todo Aham. mundo trabalhando na produção. E aí ele vendeu o caminhão e a gente comprou a primeira máquina DTC. E aí é Biamar mesmo, assim. Aí né? ali virou Biamar, mas ainda com a máquina que ele comprou para nós, a gente construiu mais forte o abrigo. Uhum. Porque aí a gente fazia os punhos de malha. E aí está a origem dos abriguinhos com os punhos, porque
o punho que a Petenati nos oferecia era um punho muito difícil de colocar na malha. Não ficava aquele punho bonito. Aí a gente começou a fazer de malha. E começamos com alguma peça também de malha. A gente começou, misturou. Isso faz quase 40 anos. 39 anos agora em julho. Aí a gente misturou infantil, adulto e malha. E aí fomos. Que maravilha. Os dias depois, o Itaci resolveu sair do banco. Que choque. Olhou para ela e disse, olha, essa mulher tem futuro, é aqui que eu vou trilhar junto essa estrada. Mas vou te dizer uma coisa, minhas pernas tremeu. Que é muita responsabilidade. Tremeu. Um já tinha deixado do caminhão, que era um ganha-pão. Gente, ela traz o pai lá de fora, tira o homem da estrada e tira o homem do banco. Mas ele veio por ele mesmo, porque nós era sócio. Não, mas não é que tu pediu, ele olha, porque tu passava tanta confiança que eles olhavam e diziam assim, olha, acreditavam. Rafa Furlaneto, e aí, guria? E tu olha para essa história da Devilda e tu pensa, o que tu... Me emocionei. É impressionante. E isso que tu não viu nada, né? Até às 5 da tarde a gente tem tudo para contar. Porque ouvindo tu contar, ela tem muitas coisas muito parecidas com a história da minha família, do meu pai, da minha avó, que minha avó também era costureira, mas a minha avó... E tu falou uma coisa que eu escuto muito meu pai falar, que eles moravam também no interior, na colônia. E aí, onde é que era essa colônia? Era Jacinto Machado o nome, era perto de Cambará. Parte de Cambará, não é Santa Catarina. Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Isso, no Rio Grande do Sul. E é uma cidade, nem é bem uma cidade, é uma rua. Eu já fui lá visitar junto com o pai. E aí, quando tu falou que, né, desceu para buscar, porque sabia que ali tu não ia ter... Tu tinha que... E essa força de descer para o outro lugar, né? Ou subir, no caso, e achar oportunidade, é a mesma história que o meu pai conta que o meu avô fez. Porque o meu avô estava lá, eles eram 7 filhos, né? 7 irmãos. E ele viu que em Jacinto, ali em Cambará, ele não ia ter trabalho. O que ele ia botar os 7 filhos para fazer, né? Não tinha nada. E ele tinha um armazenzinho. E aí ele desceu a Três Coroas... Deixou o meu pai, que tinha na época 14 para 15 anos, cuidando do armazém sozinho. E ele desceu a Três Coroas, organizou um terreninho, comprou, fez uma casa. Depois desceu o meu pai para ficar lá, enquanto ele ajeitou o armazém em Cambará. Então, assim, essa coisa de tu ter que ir à luta, né, e buscar, porque ali não tem essa força de tu tomar essa decisão. Ela é uma força que muda o destino, mudou o teu, mudou o meu, da minha família, do meu pai, que teve que desceu para Três Coroas, onde ele teve oportunidade. Então, ele foi enxergando outras coisas. E aí, isso me emociona, porque isso é uma realidade. Hoje, a gente, às vezes, se encontra numa situação onde tem tantas coisas, né? Tanta oferta. E que a gente, às vezes, não entende o quanto que a gente tem que lutar tanto quanto... Né? Meu pai e tu lutaram, a gente tem que lutar também igual, porque mesmo que tenham tantas coisas, a gente enxerga, nem tudo aquilo ali vai vingar. E assim, eu vejo isso que é difícil a gente entender isso na realidade, que é por esforço e é por dedicação e é por foco. Não existe outro caminho. Não tem. E hoje, às vezes, parece ser fácil, né? Às vezes a gente... Parece, mas não é. E aí... São outras dificuldades. Assim. São outras dificuldades, mas o começar um negócio do nada, assim, e enxergar que o pai, ou no caso tu, teve não, eu vou ir buscar um lugar onde tenha, isso para mim é uma coisa... Foi isso que te moldou. Isso emociona, e na minha família foi bem assim também a história. E aí, no caso, o meu pai começou em outras, que Três Coroas era uma região que já tinha indústria de calçado, alguma coisa, e ele começou a trabalhar na produção. E aí ele começou a enxergar um mundo diferente. Pô, olha o tanta coisa que tem. E aí foi atrás. E foi uma grande longa história. E até porque, por mais oferta que tenha de produtos, a gente sempre acha que pode criar um novo produto. E foi meio que tu fez também, né? Foi, porque a Vicenza, no caso, começou porque o meu pai trabalhou daí na produção de outras empresas. E ele dizia, não, mas eu quero ter o meu negócio, eu quero começar e eu quero fazer aquilo que eu
entendo que é a minha verdade. Ele fala muito sobre isso. E aí ele começou desenhando para outras empresas na região lá, que já tinha algumas... Mas primeiro começou na produção, depois trabalhou no escritório, e daí foi indo, e disse, não é isso. E o meu pai é de uma parte totalmente criativa, e aí ele fazia coisa de nota e coisa fiscal, que não era, mas ele foi... Se atrapalhava. Se atrapalhava, assim. E aí ele começou a ver... Porque como ele trabalhava no escritório dentro de uma indústria, ele começou a ver os sapatos, modelos, e ele tinha muita facilidade para desenhar. Meu pai pintava e tal. E aí ele disse... Não, eu sei fazer isso, ele disse. Eu sei fazer isso aqui. E aí ele começou a fazer um curso em Novo Hamburgo de desenho, um curso do Senai, de técnico de calçado, porque ele já desenhava, e daí ele desenhou por ele, e montou, e mostrou pro cara que era dono da empresa, e pediu uma oportunidade, né? Ele disse, não, eu quero que tu me dê uma oportunidade de mostrar, porque eu acho que eu sei fazer isso. E aí, na época, porque a minha mãe que começou junto com ele também, porque aí ele desenhava e ele trouxe um diferencial, porque aí as outras pessoas que desenhavam entregavam só o desenho. Sim. Como a minha mãe trabalhava em ateliê de costura, de fábrica, de sapato, a minha avó tinha um ateliêzinho em casa. E aí a minha mãe sabia a manufatura, minha mãe sabia fazer, sabia costurar, preparar, fantástico. E o pai desenhava. E aí ele disse, não, eu vou entregar pronto pro cara, eu vou entregar o modelo diferencial, pronto. O meu diferencial vai ser que eu vou entregar pronto, ele já só põe para produzir. E aí a minha mãe ficava em casa, costurava, preparava, na época eles não eram nem casados, eu acho que era na casa da minha avó que ela fazia. E aí depois aquilo ele começou a entregar e aquilo começou a vender, começou a dar certo nas indústrias. E daí depois ele criou a Vicenza, que então era dele o sapato, o desenho era dele, tudo era dele, mas começou com os dois, a minha mãe e o meu pai. Minha mãe costurava, preparava e o meu pai desenhava. E aí era onde nós morávamos, assim, nessa mesma história, assim, era na casa onde a gente morava, eu fui a primeira filha, tenho um irmão, e aí a minha mãe, sei lá, era filho aqui, máquina de costura aqui, sim, e sim. assim, essa confusão. E aí a Vicenza foi crescendo assim, realmente... por fazer um produto que tinha um diferencial, e também me chamou a atenção de tu falar, né, que ele te entregava o punho, mas tu começou a máquina de tecer primeiro fazia a malha pros punhos, ó. Então isso são diferenciais. E foi o diferencial que a Biamar começou. Começou porque tu viu diferente o negócio. E todo dia tu é desafiada no teu trabalho. Toda hora. Toda hora. É uma loucura. Porque... o desafio, para mim, ele continua até hoje. Qual é o maior desafio que tu sente hoje, Devilda? Hoje? Eu me desafio porque eu acho que hoje... naquele tempo que eu comecei, não tinha internet, não tinha revista, não tinha nada. Tu criava só da tua cabeça, né? Tu fazia o modelinho da tua cabeça, uma boneca ali para bordar o tip-top e tal. Mas da onde hoje... que tu pensou? Como é que eu não sei nem te explicar o quanto eu fui desafiada. Era na tua cabeça, aquilo começava a se desenhar ali. E eu não sou boa no desenho. Eu rabisco, mas o rabisco eu entendo. E consegue fazer alguém entender, né? Sim. Isso meu pai sempre fala muito, porque eu também não desenho. Eu rabisco também. Eu também rabisco. Eu sou a pessoa do rabisco. Mas tu conseguir fazer o outro entender, no caso, né, uma modelista, a costureira, ela entender exatamente a pessoa que vai fazer a modelagem, né, técnica. Tu tem que saber, eu não sei desenhar, mas eu sei explicar direitinho como é que eu quero. Viradinho aqui, costuradinho aqui, o top assim, eu quero que o top fique leve. Então, isso são detalhes que são importantes. Detalhes, é o desafio do dia a dia. Porque hoje são muitos concorrentes. Tu deve ter um monte de concorrente, nós também temos. Então, cada peça, eu sempre digo, uma peça que, quando tu desenvolve tu pensa aqui, eu tenho uma, mas eu preciso criar em cima dessa 1000 peças. Isso. Eu brinco com as gurias, é número 1. Eu preciso botar 3 0 nesse 1, nessa Chega a dar até uma peça. falta de ar. É verdade. Porque se a gente não se desafiando, tu não chega lá. Não, hoje de manhã lá na loja também era um desafio, sabe? E era brinquedo. E tu continua com aquela mesma coisa de antes? A vontade? Tensa. Não, a vontade já está... Mas assim, essa vontade, ela se manifesta de um jeito... E agora? Como se não fosse dar certo.
dá, mas tu fica assim, ai, agora tem que fazer, são mais 1000, mas aqui tem mais não sei o quê, mas não sei o quê, te deixa ainda ansiosa? Ainda ansiosa. Uhum. Tanto que os meus filhos me dizem que eu sou prematura. Porque eu preciso que saia. Adorei. Não Muito bom. tenho que não sair. Tem que. Quando a gente faz, não é verdade? Tem que sair. Tem que fazer. É um desafio todo dia, porque todo dia tem uma peça desenvolvida na Biamar. Uhum. A gente não faz coleção, tem as coleções, só que no desenvolvimento tu desenvolve, todo dia tu está desenvolvendo uma peça, Uhum. 2. E como tu coordena tudo isso, tu te desafia e tu desafia até teu colega que está aí trabalhando. Porque ele tem que fazer, né? Que nem você falou, né? Tem que ser aquela curvinha, aquele ponto, aquilo lá, tem que sair. É um desafio, é um... E para ti, Rafa, como é que é qual é o grande desafio hoje? Porque eu estava vendo a tua história. Aliás, vocês duas são sagitarianas. Por isso que vocês sabiam? Isso que nós temos em comum. Eu senti que a gente tinha o mesmo clima. Não, olha, duas sagitarianas é fogo puro, né? Como é que é isso de agora tu continuar um legado que teu pai deixou, o seu Ariovaldo, né? E o que tu já caminhou e qual o desafio que tu ainda encontra? Eu acho que assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos e eu via, porque o meu pai, ele é uma pessoa super talentosa, absurdamente talentosa, criativo, sensível. Só que ele não é uma pessoa que gosta de falar sobre o trabalho que ele faz. Uhum. Então, aquilo para ele é eu faço, mas eu gosto de ficar escondidinho. Sim. Eu faço, mas eu gosto de ficar. E eu enxergava isso nele e eu pensava assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que continuar a mesma história que ele trouxe até aqui, eu tenho que fazer isso crescer. Esse era o meu objetivo, que aquilo crescesse. E como eu enxergava que ele tinha essa... Não é dificuldade, isso é uma característica. Um jeito dele. Eu via que no momento que a gente se encontrava já no calçado, a gente precisava se diferenciar de alguma forma dos nossos concorrentes. Até porque a gente era muito menor, mas a gente brigava lá na ponta com gente muito grande. Uhum. E, obviamente, que o nosso investimento, né, o dinheiro que tinha para investir, ele não era muito grande. Então, eu disse, gente, eu tenho que procurar um diferencial. E aí... eu sempre fui uma pessoa também muito tímida, mas eu acho que o desafio é porque eu enxergava o meu pai naquela timidez e eu pensava, não, eu vou ter que botar a cara e eu vou ter que fazer o contrário. E aí eu comecei muito a botar para fora e mostrar aquele que era o diferencial que a gente tinha como sapato, né? Como estilo. Aí eu trouxe muito a questão de a gente carregar uma identidade muito própria e eu contar isso, né? Que aquela identidade, ela era o nosso diferencial. Então não era uma questão de investimentos surreais em marketing, em publicidade, era muito mais sobre mostrar o que a gente fazia bem feito, que eu sentia que era a nossa identidade. E aí eu comecei, na época que logo tinha começado redes sociais, essas coisas todas, e nenhuma marca fazia isso, nenhuma marca mostrava, né? Era tudo muito quadradinho, ali a fotinho. E aí eu comecei a dar minha cara a tapa. Eu falava, eu ia, eu fazia vídeo, e eu tinha assim uma gana que aquilo tinha que dar certo, uma gana. E eu olhava e disse, eu tenho que fazer. E aí começou a dar resultado, que daí a gente começou a ser enxergado, né? Com um diferencial muito grande. Uhum. E aí isso me moveu muito, enxergar o meu pai e ver qual que era ali a lacuna, e eu disse, não, aquilo que eu vou preencher. E como é que ele viu isso, tu fazer algo tão diferente, porque parece assim uma coisa que vai macular, sabe, assim, pô, tá dando certo aqui, o que ele tinha críticas? Não, o meu pai, ele sempre foi muito, isso aí, filha, toca, filha, que tá show. Então, eu tinha nele o quê? Uma segurança, né? Eu enxergava que ele... A outra parte ali, técnica toda, o produto todo, ele estava tocando e muito animado. E eu sentia nele muita segurança. Então, ele sempre me deu essa liberdade. Uhum. Ele me deu liberdade, mas ele sempre cobrou, né? Sempre foi cobrada. Não era assim, ai, faz aí, depois a gente vê. Não. Vai gastar um monte, mas tudo bem, não. Era tipo assim, tu vai gastar...
Tu sabe bem o que tu tá fazendo, isso vai vir. Então, era uma coisa bem consciente. Ele era muito consciente. Mas ele me dava me dava segurança, mais do que, acho que, liberdade, assim. Ele me dava muito segurança. Então, eu ia fazendo e, às vezes, obviamente, coisas que não deram tão certo e outras coisas que deram muito certo. Mas empreender é suportar o erro, né? Porque a gente erra muito, né, Devilda? Muito. Quando tu A vê... gente aprende bastante. Com erro, né? Com erro. Que a coragem de tomar a decisão, ela pode vir um erro, mas essa coragem é que faz tu ter um impulso para tomar, para fazer a próxima, né? Senão a gente fica muito acuado, né? Muito... E com coragem tu vai procurar acertar o teu Exato. Tu não quer errar, né? Coragem, a gente tem coragem porque quando tem pouco dinheiro, né? O problema é o pouco dinheiro, que tu tem que administrar ele muito bem. Porque depois tu faz um cronograma e aí tu vai dizer, bom, aqui dá pra fazer uns errozinhos e tal, vamos experimentar aqui. Se dá uma resbalada, mas quando tu tem que pagar a comida, é outra parada, né? É bem desafiador. Tu é filha única? Não, tem um irmão mais novo. E ele tá na empresa também. Eu digo que ele me abandonou, né? Ele me largou. Eu gosto dele, assim, o Rodrigo me abandonou. Mas ele não Então é o teu pai dono da empresa e tu é a sucessora. Isso. E aí, hoje, na verdade, hoje é a Vicenza. E aí a gente trabalhou... Eu digo que quando eu tive o Antônio, foi o momento que eu mais trabalhei. Eu sempre achei que quando eu tivesse meu filho, eu tinha aquele preconceito, eu digo, não preconceito, mas aquela... A minha geração toda, meio que filho... é uma coisa diferente do que se falava antes. E eu tive filho nova. Pra minha geração, eu tive com 24 anos. E aí, as minhas amigas todas, nenhuma teve filho, não tinha filho, nada. E eu tive com 24. Então, assim, meu Deus do céu. Parecia... E a minha foi de surpresa. Eu engravidei sem querer. E aí... meu Deus, a minha vida agora vai... Meu Deus, não vai conseguir... Não vou mais conseguir fazer nada, não vou mais conseguir trabalhar, não vou mais conseguir fazer nada. E justamente o contrário. Depois que o Antônio nasceu, foi onde eu... Criou força. Nossa, é como se... É impressionante. Desse um tapão na cara, assim, e eu já trabalhava. Mas aquilo ali foi a sensação, uma coisa assim, uma força... inexplicável. Descomunal, né? Total. E aí, esses 10 anos que eu tive... o Antônio nasceu... Aí o Antônio vai fazer 11, então são 10 anos que eu trabalhei assim, olha, sem parar. Eu disse que eu até nem lembro de tudo que aconteceu nesses 10 anos, que eu trabalhei sem parar esses 10 anos, porque eu tinha um objetivo... eu tinha um objetivo que um dos nossos concorrentes nos visse. Eu disse... E aí eu dizia. Eles vão... ele vai viver. Quer ver que vão bater aqui? Eu dizia. Quer ver que vão bater aqui? E aí meu pai disse, Rafaela, eu disse, pode ver, vão bater aqui. Daí deu um tempo, esse nosso, na época, concorrente, um grupo muito grande, né, de calçado, bateu lá e a gente acabou fazendo uma fusão, né, da Vicenza com o Grupo Arezzo, mas foi... Sim. Só que eu tinha quase que como uma coisa escrita pra mim, assim. Tu tem essas coisas, assim, meio de premonição? Eu vou, pai, pode esperar. Meu pai dizia, Rafaela, eu disse, pode, adota. Eu tinha eu tinha isso pra mim, assim. Eu meio que trabalhei, assim, esses 10 anos pensando que isso ia acontecer. Tu queria isso? Eu queria, tu queria muito isso? Eu queria muito isso. E como é que é ir para uma marca maior, né? Já estruturada, uma marca desejada e tal. Como é que funcionou para ti tu sente que tu ganhou, tu queria muito, tu ganhou, mas qual foi a perda dessa vitória? É desafiador, né? Porque quando tu é dono de um negócio, tu sozinho, né? Agora eu vou para frente, agora eu vou dar uma paradinha, né? Porque a coisa, depois eu vou de novo. E quando tu entra para um grupo, né, maior, onde muito estruturado, existem mais... Obviamente que tu não é mais a pessoa que vai dizer, tem todas a liderança criativa, ela é toda minha, toda da marca, ela é toda minha, mas são decisões que são muito maiores. Então, isso é um grande desafio para mim, que é um aprendizado. Então, eu vejo que é como se eu estivesse entrando numa outra fase. É como se eu tivesse uma vida nova, diferente. É um outro aprendizado tu teve que ter? Eu acho que de lidar com isso, de que não é a gente que decide
o todo, né? Porque tu faz parte de um grande grupo, então são decisões que às vezes a gente tem, né? E tá tudo certo, porque eu tenho muito orgulho de participar e de fazer parte daquilo ali. Mas, assim, esse desafio e o desafio da gente se aprimorar, porque eu tô do lado de pessoas que agora eu tô vendo como funciona um negócio muito maior. Então, o desafio é diário de eu conseguir chegar agora em mais, né? Além do que a gente chegou até agora. Pois é, mas é interessante porque tu disse que tu queria lá crescer, desafios, mas agora o desafio não é mais teu, ele é um desafio coletivo. E para quem é uma sagitariana, que toda sagitariana ela é imperiosa, né? A sagitariana ela não opina, ela determina. Ela diz que é assim, não é verdade? Pior que é. E aí... Diz e faz. Diz, faz. Não sei por quê, mas é assim. O pessoal está dizendo assim, é bem assim, é isso assim. Olha, não sei, tem que ser assim. Por que não é para ser assim? Não, mas quem sabe, não tem que saber. Vamos. Então, quando tu tem essa personalidade que a gente vê, né? Tu teve que ser quase uma pisciana querida, assim, tá? Mas sempre tem uma sagitariana pronta para saltar. Como é que tu lidou contigo mesma, né? Porque, de certa forma, tu teve uma empresa que tu assume, que tu gesta uma nova empresa, tu gesta um filho, e agora tu tá num outro lugar onde tu conseguiu algo que tu sonhava. Isso. E aí? É todo dia esse desafio, assim. Ele é um desafio diário e ele é... Acho que ele é muito mais do que um desafio, ele é eu me adaptar a uma nova realidade. Então, as decisões todas, né, criativas, que eu fui muito mais sempre do criativo e do marketing, ela continua sendo a sagitariana... Como é que é a palavra? Sagitariana? Imperiosa. Determina. Isso. Mas as outras coisas eu vejo como aprendizado. Então, assim, coisas que eu não era tão maravilhosa assim, eu acho que eu estou aprendendo muito mais esse outro lado. Mas eu não consigo explicar exatamente, porque eu acho que eu ainda estou vivendo isso, porque é muito recente, né? Janeiro de 2023. Então, eu ainda estou vivendo isso, mas é muito diferente, óbvio, a sensação de... É exatamente o que tu disse, de eu querer muito alguma coisa, chegou naquela coisa, e agora é como se eu tivesse que mudar os meus objetivos dentro do negócio. É como se agora eu preciso realmente focar que esse negócio seja cada vez maior, ou que ele tenha, né, um produto cada vez mais criativo. Como é que teu pai sentiu isso? A minha filha... É legal, é sempre assim, alguém maior me deseja, então eu sou muito boa, aquela coisa toda. Mas para ele, que veio lá de Jacinto Machado, construiu cada pedacinho dessa estrada, como é que tu lidou com ele e ele contigo? Eu acho que ele lidou muito, ele via isso como um grande reconhecimento também. Meu pai tinha isso muito claro. Isso foi uma conversa que durou muito tempo até a gente decidir, né? Isso levou mais de 4 anos para a gente tomar essa decisão. Então, teve muita noite com vinho, muito churrasco de domingo. E gritaria, porque é família de italiano, uma gritaria. Sério? Tua família grita, que impressionante, né? A minha não grita. Não. Nossa. Então, teve muitas conversas, muitas noites, muitos almoços, Mas a gente, eu acho que a visão dele foi sempre muito isso, de reconhecimento e de ver que ele também tinha chegado num lugar onde ele olhava os concorrentes dele, olhava aquela situação onde ele admirava demais. Então, eram marcas que ele sempre admirou desde o início da trajetória profissional dele. Então, ele enxergou isso como um grande reconhecimento. E enxergou também que eu teria outros desafios, né? Que eu teria uma outra... Eu digo que a gente vai viver 2 vidas em uma só. Então, tu vai viveu aquela primeira vida de tu empreender e começar um negócio... E tu vai viver a vida agora dentro de um grande grupo. Então, ele viu muito como reconhecimento. E ele foi muito... Meu pai continua, né? Trabalhando, porque meu pai não vai parar de trabalhar nunca. Isso é uma coisa... Isso é uma coisa bem claríssima que eu tenho, que ele vai ter 90 anos e ele vai estar dizendo para mim, errou de novo!
porcaria que essa Toma guria ela. não me aprende. Agora tá lindo. Ai, lindo, filha. Essa, errou de novo. Aham. Mas ele... Mas ele estava sempre do lado, né? Sempre. Aquela pessoa ali. Sempre. E ele tá... Criticava, mas apoiava. É porque ele é também muito duro na E crítica. tu é assim com o teu filho? Ai, gente, Porque a eu gente não às vezes sei. reproduz muito, né, Devilda? Eu A acho gente que eu fica reproduzo reclamando um de mãe e de pouco. pai, mas aí, quando a gente vê, a gente... Mas eu reproduzo mais com a Luísa, que tá aqui, que é a minha prima e que trabalha comigo. Ela tem hoje 24, ela trabalha comigo desde os 17. Com ela eu reproduzo, assim, ó, às vezes É igual eu... o teu pai? Igualzinho. Às vezes eu enxergo assim, pá, tudo aquilo que eu reclamava dele eu faço com ela. Ô, Luísa, não é fácil, né? Mas aprendeu bastante. Porque... Mas com o Antônio, eu acho que sou um pouco também. Uhum. Não sei, sou um pouco. Porque como mãe, toda mãe tem uma expectativa. Eu digo que toda mãe, quando tem um filho na barriga, ela carrega Deus, né? Ela já tem um novo, aquela loucura. E aí nasce um cara que não necessariamente é nada parecido com Deus. Não acontece. Muito bom. Acontece um monte, né? Aham. Então, assim, o teu filho, tu coloca nele, porque de novo, o corpo jurídico e o corpo físico, né? Tu não pode ser tão diferente Não. com ele como tu é com a tua sobrinha. Não, né? eu sou parecida. A gente fica muito... Eu acho que eu pego um pouquinho, às vezes, mais leve com o Antônio, porque o Antônio, ele é muito diferente de mim, assim, do sentimento. Ele é mais sensível, ele é mais delicado, ele é mais... Que signo ele é? Canceriano. Mas, Deus! Ele é mãe, e ele me ensinou muito isso, porque Que maravilha! eu sou muito mais, às vezes, mais prática, mais bruta, mais... Aham. E ele... Mamãe. Eu pensava, ai, mamãe. O que é isso? Quem é esse cara? Mamãe? Ô, mãe, ô, mãe. Não, é mamãe, o papai. E assim, ele é delicado. E, ai, mãe, senta aqui, me abraça, me abraça. Então, eu acho que eu dei uma certa amolecida com ele. Aham. Ele é mais, assim... Acho que ele tá sabendo bem, sabe? Ele me veio virar. com essa missão. Eu acho. Botar a sagitariana menos, assim, pula menos. Menos dura, Rafa. Seja um pouquinho mais... Aham. E aí ele me ensina muito isso, Antônio, a ser mais, né, assim, abraçar, beijar, dizer que te amo, tá tudo bem, Aham. né? E tu gostou da maternidade? Gostei. No começo eu me apavorei demais, eu achei Sério? E a minha mãe, quando eu disse pra minha mãe que eu tava grávida, daí a minha mãe olhou, e num desespero eu tava, num desespero Claro. absurdo. Tu não imaginava. Ai, porque é o fim, eu dizia o fim. Aí a minha mãe, sentada assim, ela baixou os óculos e disse, escuta aqui, Rafaela, mas que outra coisa tu acha que tu vai fazer na vida que com 24 anos tu não pode ter um filho? Ai, daí eu olhei pra minha mãe assim, ai, daí eu me dei um Graças a Deus. É verdade, né, mãe? É lógico que é verdade, agora chega desse drama. Não, mas tu teve um pai e uma mãe que te enquadraram. Total, minha mãe virginiana, meu pai capricorniano. Não. Sim. E aí ela disse isso pra mim e aquilo me deu uma força Muito também, bom, porque eu muito vi a bom. minha mãe, Rafaela, mas pelo amor de Deus. E aí eu me acalmei, eu disse, não, tá tudo bem e tá tudo certo. Não, me mudou muito, assim, me deixou uma pessoa muito mais, acho que consciente das minhas escolhas, consciente das minhas decisões. Tu ficou com mais medos? Fiquei com mais medos. Uhum. Fiquei menos inconsequente. Uhum. Eu digo que eu tenho medo quando eu pego um avião. Eu antes sempre tive um pouco, mas agora é... Ai, dá um aperto, assim, de... Ai, um dia acontecer alguma coisa, eu tenho essa sensação. Me deixou mais medrosa, assim. E contigo, Devilda, como é que foi a maternidade? Deu pra... Tu teve 3, né? 3. 3. Eu tive... O primeiro é quase um susto, né? O primeiro... Eu sempre quis ser mãe. Então, quando você quer ser mãe, eu fui mãe com 21 anos. Bah. Eu tenho a Silvia com 21 anos. Com 24, eu ganhei o Luciano. Gente... 3 aninhos, sozinha, uma costureira em casa, criando. E o Luciano era chorão. Uma bota chorão. É mesmo, é. Ele queria o pai. Eu só queria o E onde é que estava o pai? Estava pai. ali. Estava lá no Rio. Ah, tá. E aí eu criei os dois cresceram.
se amavam, brigavam, e assim foi, né? Mas, como mãe, eu acho assim que é a melhor coisa que existe. Tu acha que tu fez mais, que tu sente assim, tem a Biamar, sim, tem a Biamar, não é isso. Tem a Biamar e tem filho, né? Sim. E empresas a gente também vende, a gente associa, filhos a gente não vende, não aluga. A gente podia fazer um dinheiro. Alugar. E qual é, assim, que tu sente que é a tua grande vitória? Vou te fazer uma pergunta Olha, difícil. eu acho que Ser a mãe. minha grande vitória é ser mãe. Eu acho que essa é a maior vitória que tem uma mulher. Eu. Aham, aham. Porque, além dos 2 que eu tive com 3 aninhos e meio de diferença, 15 anos depois, veio a Suelen. A Suelen. Veio a Suelen. Nossa, as mães se arrancam os cabelos quando vem um temporão. Eu não. Que idade tu tinha? Eu tinha 38 para os 39. Aham. Olha, quando eu descobri que eu ia ser mãe de novo, eu tinha o Luciano que ia completar 13 e a Sílvia 16. E que eu ia ter mais um bebê. Eu sonhei naquela noite que tinham deixado um bebê na minha sacada. Tu jura? Juro. Eu escutei ele chorando lá fora. No dia seguinte eu fui para o médico, eu estava grávida do Pimpolho aí. Aham. E E me conta olha uma... a minha felicidade hoje. Pois talvez da Suelen tu possa ter sido uma outra mãe. Porque a gente é várias mães quando tem vários filhos. Nunca é a mesma mãe, né? E com ela tu já podia relaxar um pouco. Tu não tinha que comprar casa, tu não tinha que fazer o menstruário, tu não tinha que... né? Com ela, tu estava... Olha, eu vou te dizer, a gravidez da Sueli, eu passei dentro da empresa, da Biamar. Sim, ela contou que ela começou Toda a trabalhar na gravidez, tua barriga. Ela trabalhou na minha barriga, com certeza. De manhã, no dia 18... Só Su, o que eu faço agora? 18 de fevereiro... Já nasceu formadinha. Antes de ir para o hospital, eu tinha cesárea marcada para ir para o hospital. Mas eu não tinha nenhum chefe, não tinha nenhum líder, só tinha o Ita que me ajudava e o segundo, mas nada na modelagem, nas coisas. Eles tocavam a empresa. Eu cheguei no hospital, era 9h30, minha cesárea estava marcada às 1h30. Até às 8 horas, das 7 às 8h30, eu fiquei na Biamar e organizei todo o serviço na Biamar. Maravilhosa, maravilhosa. Organizei tudo aquilo lá. Aí fui para o hospital, encontrei o doutor Henrique na escada, ele ia para Caxias e eu fui ganhar no hospital. Ele me olhou e disse, ele olhou assim, eu lembro dele até hoje, descendo a escada. Se tu quiser, vamos fazer o procedimento agora. O anestesista está aí, tudo certo. Tudo certo. A enfermeira levou a mala para o quarto e eu fui direto para a sala. E pronto. Tá resolvido. À 1h30, a Sueli já estava no quarto, acordada, bem tranquila. E, claro, ali eu tive 2 que me ajudaram a criar a Sueli. Porque tanto a Sílvia quanto o Luciano são, depois do pai e a mãe, né, Sílvia? Sueli. Eu troco os nomes das 2. Quando tu chama uma, tu quer chamar outra? Eu quero chamar outra. Não, e eu que tenho 2 filhos e um cachorro, e hoje de manhã eu estava com o cachorro e disse assim, Bruno, Marcelo, Toby, não! Pior aí. O cachorro. Acho que é a idade mesmo, né? Ai, tu para, tá, Devildo, eu não sei qual é o teu problema aqui com a idade. Aliás, idade. Como é que tu lida hoje com... Tu vai fazer... 72 no fim do ano eu faço. 72 anos. E aí, como é que é? Pô, tu sente saudade daquela guria nova que tinha toda aquela... Não. Eu não sinto saudade porque eu sei que eu não tenho mais força tanto quanto. Mas eu adorei tanto quanto. Mas ainda tem muita. Mas hoje ainda eu tenho a mesma gana, que nem ela diz, certeza. aquela vontade. E de passar. Eu sou aquela mãe que gosto de passar para os filhos tudo o que eu sei, para que eles possam ser na segunda geração, porque eu criei eles dentro da malharia.
Eles gatinharam dentro da malharia, eles cresceram dentro da malharia. A Sueli vinha para casa de noite, que era um bichinho de pelúcia, sabe? Os Puro- puro cheio de fios. E eu dou risada, porque foi uma verdade, criei ela Sim. dentro. E hoje, ela que me faz acontecer as coisas. Porque Aham. ela é o meu suporte para Sim. tudo. Eu tenho muito orgulho de te dizer, se hoje eu estou aqui, é que a Sueli faz Sim. todo aquele Que trabalho, bacana aquele isso. marketing, assim. E os outros também, eles estão na empresa. Cada um, em algum momento da tua vida, te ajudou com a demanda daquela hora. Olha, todos os três. Eu Uhum. não posso dizer, não, meu filho correu, não me ajudou. Não. Se eles estão perto, e se a mãe chora, eu acho que os três choram. Aham. Todos estão hoje na Via Mare. É. Todos Todos trabalham na eles Via Mare. cresceram dentro da Via Mare, então até, eu acho, segunda geração vai ser eles e os meus sobrinhos, filhos do Ita, porque eles são bem mais novos, não estão dentro hoje, mas com certeza eles Vão estar. vão estar e vão tocar, né? Uhum. E assim, ó, eu acho que filho é tudo para mim. Uhum. O que é esse tudo? Eu não saberia te dizer o que é mais, porque se eu te disser mais do que meus filhos, eu teria meu neto. Uhum. Aquele é bem que nem você disse, é vovó. Ai, vovó! Vovó, É, Aham. desamolece. joga bola, vovó. Ah, claro que eu vou Tu me jogar. faz o miojo, vovó. Meu filho conseguiu amolecer a minha mãe, virginiana. Uma coisa impressionante, eu Jura? fico chocada. Eu olho aquilo assim. Ele é o único neto. o único neto. É que Ai, nem vovó. Eu também tenho um só. Eu mando foto, Sim, saudades. hoje, A tua mãe disse, da onde que inventaram esse guri? hoje, quando a Sueli chegou lá em casa para me buscar, ele espantou nós. Ele disse, Dinda, eu quero te abraçar. Que amor. Dinda, eu quero te dar um beijo. E a Dinda correndo. E ela apertando ele, e ele queria que ela apertasse mais ainda Oh, ele. que amor. Coisa assim, não existe. Isso que é, eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem. Uhum. Porque a Via Mare é grande, a Via Mare dá trabalho, a gente faz acontecer, mas eu acho que o carinho, o amor dos filhos Uhum. Não se compara, não né? se verdade. compara, porque não é... Eu não saberia te dizer nada, por isso que eu te digo, os 3 filhos, meu neto, e os filhos de coração que eu tenho meu genro, que é minha nora, que também são de coração, nossa, tanto que eles dizem que eu sou puxa-saco deles. Jura? Mas eu gosto deles, não sou puxa-saco, é porque eu gosto É de deles. verdade. É de verdade. Devilda, mudando da maternidade para a empresa, tu entra hoje numa empresa que tem 27 mil metros quadrados e tu tinha um quartinho de 4x4. Que tem horas que tu olha, eu não sei, tu sente isso? Tu sente como uma coisa tua ou tu sente como algo que aconteceu e tu não te deu conta aquela no dia a dia, assim, na luta? Olha, eu sinto assim, uma coisa... Porque conforme que a empresa foi crescendo, a gente cresceu junto. A gente cresceu junto. Então, tu não percebe o Sim. crescimento. Não enxerga. Se nós né? saímos de 4 metros, 4x4 lá, nós fomos num prédio alugado com 120, fomos para o outro por 600 e vamos crescendo, mas a gente parece que é a mesma coisa. Sim. Tu lida lá dentro, só que tu não consegue mais enxergar os 4 cantos. Aham. Hoje tu tem que ter uma liderança lá, ou na outra no outro lado, no outro. Tu tem braços hoje que te Isso. socorrem, né? Isso. Aham. Porque senão tu não conseguiria, né? Mas eu não me sinto nada mais, nada menos do que quando eu comecei. Eu continuo na luta, eu continuo no amor pelo que eu faço. A cada dia desenvolver um ponto, eu sento no lado, que nem faz teu pai, aqui no ladinho que desenvolve os pontos lá no sistema baixo. Isso aqui não tá legal. Isso já vi que não vai ficar bom, é. Já vi que não vai ficar bom. Ali chega a peça, tu vai provar, não Viu? tá boa, vai de volta. O olho é uma coisa, eu né? não sei A experiência, fazer- né? Passar uma peça na Via Mare se eu não tô lá. Uhum. Eu preciso ver todas as peças. E não é uma e duas. Cada vez que a gente vai para o provador, eu acho que deve ter sempre de 15 a 20 peças. Uhum. Para provar, para ver se elas estão boas, se estão legais. E tu vê todas, Evildo. Todas.
Uhum. E depois que passou do provador, que nós fechamos o programa, aí passou, né? Mas Uhum. até Aí eu liberar, voltei até na loja. aprovar, Até liberar Pra ver pra todos. vai, tem que tocar se ela tá um toque legal, se ela é aconchegante, se ela é fofinha, como diz. Tem que Sim. estar aí envolvendo. Uhum. Eu tenho que estar mexendo. E do que tu sente saudade? A maior saudade que eu sinto, eu vou te dizer, é da minha mãe. Porque ela foi uma batalhadora, ela foi uma guerreira e ela sempre esteve ao meu lado. Sempre. Uhum. Ela saía de lá da casa, com uma cestinha de comida, ela fazia comida e levava para nós lá na fábrica. Uhum. Então, eu acho que a minha maior saudade é dela, porque eu não posso lembrar dela. Porque ela dava aqueles pontinhos, embora nos últimos dias de vida dela, nós botava as peças para ela, cortar os rabinhos, porque ela precisava trabalhar para nós. Ela não conseguia mais cortar, a secretária cortava e ela ficava feliz da vida porque ela tinha terminado de fazer. Ela me ajudou a criar a Sílvia, o Luciano, a Sueli, dormia com ela lá, eu levava ela pequenininha na casa dela. Então, ela foi uma guerreira para mim, ela foi um exemplo, eu só tenho gratidão. E o meu pai também, meu pai nos ajudou bastante. Ele quis, sim, seu dinheirinho de volta, porque ele merecia, era mas ele dele. confiou, né? Ele era confiou, um pequeno pedreiro, Né. precisava do seu dinheirinho. E outro orgulho que eu tenho em dizer que a Biamar, ela se construiu por ela mesma. Como é que Ela o que começou do nada, e conforme que a gente produziu, a gente vendeu, a gente foi recebendo, compramos uma máquina, compramos 2, compramos 3, construímos um prédio, 2, 3, e estamos lá nós naquele prédio hoje. Uhum. Mas por ela mesma, ninguém injetou a não ser o caminhão. Uhum. Ela se construiu por ela mesma. No E é- ritmo, no teu Muito, ritmo, no no teu caminho, no teu no desafio. passo a passo. E é um lugar onde ele é muito feminino, né? É mais de 80% São mulheres. são mulheres e São mais mulheres. de 50% mães, pelo que eu vi Sim, eu ali. acho que bem mais. Bem mais, bem né? mais. E é interessante porque são mulheres que levam a mãe para trabalhar, que levam o filho para trabalhar. Então, tem uma história assim, de uma grande família de mulheres, não é? Sim. Que acaba se desenvolvendo e criando peças bonitas porque elas estão bem. Né? Quando a gente está bem, a gente faz bem. flui Né? melhor. Com certeza. Nós temos lá dentro que trabalha conosco as mães que se aposentaram, que saíram, mas os filhos estão lá dentro trabalhando. Filhos que a mãe estava grávida e trabalhando numa máquina. Uhum. Então, isso é muito gratificante. Uhum. Isso a gente se sente um pouco mãe de todo mundo, né? Aham. Porque é de manhã, a gente entra às 7 horas e sai às 5h48 e a gente sai junto no trabalho. Uhum. E é muito legal. Eu gosto demais. 7 horas, ó, horário de indústria. É Horário isso de aí. indústria. 7 bem horas, isso, horário né? de indústria. Meu pai, Deus o livre, das 7 horas ele tá lá. Ah, tu viu? É, E ele não bem é livre. 7-1, né? É Não, 7. 7 horas. 7 Aham. horas. Eu, É. eu sou também assim. Cara, Lá. Pax, lá. E me conta, Rafa, tu faz uma coisa, né, que tem a ver muito contigo, que tu é uma influenciadora, né? Na verdade, tu é mãe, tu é influenciadora, tu é empresária, né? E a influenciadora aí, como é que ela aparece, como tu te relaciona com um mercado que exige da gente uma exposição, independente de como tu estás, tu tem que estar felizona, na vitrine. Vitrine é o melhor de nós, né? Como é que é Recortes. lidar com isso, hein? Eu acho que é uma questão de sinceridade, então, e de tu ter na tua... Eu tenho pra mim que, hoje eu não quero aparecer, eu não vou aparecer. Se tá tudo bem hoje, eu tô... Então, é sobre o que tu quer passar, porque as mídias sociais, elas vão ser sempre um recorte, né? Para mim, eu tenho claro que elas são recortes.
E Elas são superfície, recortes né? e tu edita o que tu quer transmitir. Então, acho que existe realidade, sim, existe diálogo, tudo certo, mas ele sempre vai ser uma escolha do que a gente quer transmitir naquele momento. Tu vai escolher, né, esse recorte. E aí vai depender do que tu quer, do que tu tá a fim de transmitir. Ó, é lá da Biamar, tenho certeza. Ó, olha assim, Devilda Pode está ver se de não é. plantão, pessoal, mas É. olha assim, agora não, tá? É o ponto que querem perguntar se tá bom ou não. Mas eu acho que Desculpa, eu esqueci disso. é sobre a gente saber, hoje, porque eu vejo, porque o meu trabalho de influenciadora, ele começou muito, hoje eu não consigo chamar ele ainda de trabalho, porque o que eu fiz muito foi para a Vicenza, né? Então é como se eu virei uma imagem de marca da Vicenza. Então eu transformei isso quase que como se eu tivesse virado uma influenciadora, uma blogueira específica de Vicenza. Aham. Então sempre tinha muita verdade, porque o sapato sempre foi a gente que fez, eu que desenhei, eu que vi, eu que, né? Então assim Tem era o muito domínio, verdadeiro. Eu tinha o aham. domínio sobre o que eu estava falando e sobre o que eu estava mostrando. Então, mostrar a Vicenza, mostrar os bastidores, mostrar o produto final, mostrar uma campanha. Então, esse foi sempre muito o meu viés, de Vicenza. Então, agora, ultimamente, que eu venho fazendo algumas coisas, isso para mim também está sendo um desafio. O que é que tu tá fazendo e por que tá De sendo... tentar virar uma influenciadora, né? E de conseguir ser isso como um trabalho, né? Então, eu vejo que isso é um trabalho, só que até então ele era um trabalho aliado somente à Vicenza. Então, tu transformar isso em um trabalho aliado a outras marcas, a outros clientes, a outros parceiros, isso é um trabalho que eu quero Tu trilhar. tá começando ele. Quero começar ele. Por que tu quer fazer isso? Porque eu quero mais uma coisa, né? Pra me incomodar. Sabe assim, o Sagitário, eu quero cavalinho mais uma de coisa, pé. Eu quero mais uma coisa. Eu quero ter a sensação de que eu tô me desafiando e eu vou conseguir tentar virar isso e ver o que eu vou conseguir fazer, trazendo, né? Porque a gente que trabalha do criativo e comunicação e produto, a gente enxerga muitas formas de como a gente vai comunicar, né? Eu vejo pela sua e pela Biamar o quanto que faz isso, né? Como eu vou comunicar isso? E no trabalho de influenciadora, ele tem esse mesmo viés, né? Como eu vou comunicar este serviço ou como eu vou comunicar este produto. Então, eu tenho isso como um desafio. Conto com você, Luísa. Você já sabe disso. Nossa conversa é bem séria. Olha só. Seu Ariovaldo baixou agora aqui. Isso aí. Exato. Como é que eu estava falando Isso do seu aí, Ariovaldo aqui? O que vocês estavam falando? Mostrar, que nem ela, quanto a Sueli, mostrar o que elas fazem e realmente saber explicar para a pessoa. Não é fácil, né? Não, E eu tô falando com a minha pessoa ele aqui, que é a Laísa, com as minhas duas e com a Giovana. É muito desafiador, mas tu tem uma segurança, porque é tu que tá falando sobre aquilo ali que tu fez, então tu tem um domínio. Quando tu vai abrir para uma outra coisa, tu já tá te desafiando. Pô, isso aqui... E para quem tem uma personalidade forte, empreendedora, né? É difícil delegar, né? É muito difícil. Como é que é pra ti, Devilda? Nossa, pra mim Capaz, tu delega tudo. Eu delego tudo. Devilda. Tá, vamos brincar de novo, vamos começar de novo. É que assim, ó, se tu vê a Devilda dentro da Biamar, tu não acredita. Porque ela não muda o tom, pelo menos assim. Sempre na constante. Tu é assim, né? Sim, eu sou assim mesmo. Para mim é o dia a dia. Sempre foi assim? Sim. Eu, das vezes, a gente se altera, assim, que as coisas não dão certo aqui. Mas tu te altera e diz assim, eu estou alterada. Mas não... mas é com a gente, né? Comigo mesma, porque eu tenho que... Aquilo tem que andar. Tem que andar, né? Mas não mais não. Acho não que perde a compostura. Tem que respirar fundo, sim, muitas vezes, e depois conversar, né? Sim. Porque delegar não é fácil. Não. É complicado. Porque tu tá delegando com pessoas de igual para igual, né? Sim. Mais jovens, muito mais jovens. Na minha sala só tem pessoas jovens, pessoas formadas, pessoas que vêm de faculdade, mas tu tem que ter pé no chão e saber o que tu quer. Porque se eu achar que aquilo vai ser melhor para a peça que eu estou fazendo, eu vou aplicar.
Aham. Porque a empresa não pode mudar assim, bom, hoje ela está 30 anos que ela faz isso e De um entra dia uma pro cabeça outro. nova. É, Não, não, pode, né? Não é assim frequência, conversado, exato, tem que ser passo a constante. passo, né? Aham. Senão tu não, é como se faça, é que nem material em sapato. Ah, eu uso esse tipo de couro. Tu começa a fazer muitas alterações, Tu não chega tu mais não lugar. É, chega não, mais lugar nenhum, tu vira perde a um- mão, tu perde né, a mão e de a obra. mão É muito importante. O Perde a toque. linha, para nós é tipo, perde a linha. Ou perde... Nós é o toque no tecido, no fio. Para Uhum. nós, o toque da mão é muito importante. E eu acho que um grande desafio também de delegar, muitas vezes, é que eu não sou formada de faculdade, eu sou formada lá dentro da fábrica. Até que tu fez o ensino médio? Fiz o ensino médio e fiz moda, acho que faltavam poucas até cadeiras para eu terminar, mas eu não concluí. Eu Aham. comecei e não concluí. Tu não tinha muita paciência? Não, e aí eu já trabalhava e eu não queria ir e voltar, e aí eu disse, não, vou ficar aqui, e eu ficava aqui, trabalhando ali. Então, o delegar, ele também é muito desafiador nestes casos, porque tu tá delegando uma coisa que tu sabe por experiência, né? Muitas vezes tu não consegue comprovar por A mais B. Aham. É uma coisa que tu sabe por experiência. E aí, quando até vem ao encontro da pergunta antes que tu me fez, de quando tá dentro de um negócio maior, esse é uma coisa que eu tô tendo muito que me adaptar. Porque como o negócio é muito maior, então são mais pessoas, é mais um gerente aqui, é mais um diretor aqui, é mais um líder aqui. Uhum. Eu essas pessoas entenderem e eu conseguir delegar esse meu conhecimento e essa minha experiência, que muitas vezes não é por A mais B e não é porque... É porque a gente sabe que tem que ser feito assim. E que vai acontecer. E que vai acontecer. E tu tem que fazer todas aquelas pessoas comprarem essa tua ideia. Uhum. Quando eu tava ali como Vicenza num negócio que era menor, era um pouco mais fácil, porque tu tinha aquelas pessoas-chave. Quando tu tá num negócio assim maior, isso pra mim é um grande desafio que agora eu consegui colocar ele em ordem. De como eu vou delegar e fazer as pessoas comprarem essa minha decisão, porque ela é boa mesmo sem eu saber explicar o porquê que ela é boa. Eu só sei que é. Eu só sei que é. É Aham. difícil isso. Isso é desafiador. Falando e continuando a falar em desafios, como é que é trabalhar numa empresa grande que ela é familiar, mas a família já não é a essência como é na Biamar? É tudo... Neste teu caso, como é que é ser mulher num ambiente em que tu está dizendo que tem... Tu saiu de um ninho Isso. e foi para a floresta. Foi né? pro mar aberto. Para o mar aberto. Tem que navegar sem afundar. Isso. E como é que é lidar? Porque daí tu teve que lidar com um mundo externo diferente do que tu fazia até então. E como é que isso mexeu contigo no sentido de... Teve algum dia que tu disse assim, cara, eu quero voltar para casa. O seu Ariovaldo não era fácil, mas que saudade Estava do tão seu... aconchegante lá do lado. seu Ariovaldo. Porque crescer é se separar. É. Né? Crescimento tem separações e lutos. E os homens, e a relação com o mundo masculino, que não é um homem, mas uma cultura que se reproduz nas empresas. Eu sempre pensei muito, assim... que não é, né, uma questão nem, né, o homem e tal, mulher ali dentro do ambiente de trabalho. Eu sempre pensei na tua capacidade, diferente de ser... Eu sempre tive essa criação. Se tu é capaz de fazer, é indiferente se tu é o Rodrigo, no caso meu irmão, ou se sou eu. Então, foi muito sobre... Muito eu trabalhei sobre... Eu sei fazer ou não sei fazer, vou aprender, indiferente se aquilo era um trabalho... pensado que fosse para homem ou pensado que fosse para mulher. Então, foi muito... Para mim, foi muito... Eu nunca tive essa... Eu sempre pensei que eu, Rafaela, sabendo fazer e sabendo mostrar e tendo boa vontade, para mim, é isso aí que vai fazer funcionar. Gurias, sabe quanto tempo a gente está falando? Umas 2 horas. 2 horas. 2 horas. Se nós ficar aqui... Eu disse que era até às 5, e Nós isso que não tem estamos nem aqui. vinho, não tem nada, e olha, Não no conseguimos seco. tomar nem um copo d'água. Viu só? viu? Gurias, eu quero super agradecer vocês, porque assim, ó, são mundos diferentes, mas são iguais, né? Não existe um mundo que é aqui e outro que é lá. A gente está sempre... O mundo é redondo e gira e caímos uns sobre os outros, né? Ela é uma engrenagem.
E isso que é bonito. Eu amei falar com vocês. Acho que eu aprendi muito e vocês, quando começarem a ver, não desistam, vai melhorando e melhorando e melhorando o papo. Muito obrigada. Obrigada a nós. Valeu. Obrigada. Até a próxima, né? Até. Obrigada, Até, Devi. vemos aí, né? Gostei dos aprendizados de hoje, de verdade. Da mesma forma, porque eu não conheço casado, né? Vamos ter que ir. Olha o desafio. Olha Vamos ter que ir à isso, igrejinha, Ellen, já viu, vai ter Suelen? um segmento